Pronto, eu estou aqui começando a gravar aqui a nossa reunião, não é? Nós continuamos sendo, não é, bem poucos aqui nesses momentos, não é, nesses encontros. Eu só vejo, né, que os restantes dos colegas, eu não sei realmente o que estão fazendo nesse momento, mas eles estão acompanhando as gravações, não é, em outros momentos, porque eu consigo ver realmente quem é que acessa a posteriori, né? E estão fazendo trabalho, com exceção daqueles 8 colegas perdidos. Eu já até me comuniquei, né, com os coordenadores, mas parece que eles trancaram a disciplina, não é? Só que como a universidade, não tem ninguém na universidade, e a gente não tem acesso a vários sistemas de casa, não é? Só tem acesso lá. Então, isso daí não foi ainda computado aqui para que eu consiga ver, não é? Mas parece que esses 8, não é? Eles trancaram, e pelo menos 2 pessoas disseram que é porque não tinham condição, né, de continuar acompanhando, né, nessa tecnologia do ensino remoto, ou porque não tinham acesso à internet, né, ou não tinham acesso a algum equipamento, e isso eu tenho certeza que a universidade vai conseguir controlar de uma forma muito humana, de uma forma muito justa, né. Então, vamos lá, vocês, não é, todos vocês aqui, como sabem, recebem sanção premial sempre, não é, por esses momentos aqui comigo. E hoje, né, como eu tinha me comprometido, porque eu acho que vocês lembram que quando a gente começou nesse ensino remoto, que ainda foi ainda no mês de março, né, ali na terceira semana do mês de março, eu coloquei o quê? Não é? Uma aula maravilhosa, né, da professora Cecília, que foi por meio de um áudio. Mas aí, né, eu acho por bem eu voltar realmente àquele assunto da dissolução da sociedade do vínculo conjugal, não é? Para que eu possa até tirar dúvidas a respeito, não é, para vocês, tá? A gente vai ver que esses assuntos, eles estão aqui no nosso Código Civil, são tratados do artigo 1571 até o 1582, não é? E o que a gente vê? Que o nosso Código Civil, ele vai apresentar, não é, no artigo 1571, ele fala das formas pelas quais a gente vai dissolver a sociedade conjugal. Só lembrando que se eu for falar em separação, seja judicial ou extrajudicial, eu não vou me liberar para um novo casamento, né? Quando eu falo em separação judicial, eu estou falando em quê? Naquela separação onde há uma sentença prolatada pelo juízo de família. Quando eu falo em separação extrajudicial, ou eu estou falando numa escritura pública de separação que é feita num cartório de notas, não é? Essa escritura é feita, não é? Pelo tabelião, tá? Pelo oficial de registro, e na presença de 2 advogados, não é? Ou então de um advogado, pode ser somente um advogado, porque se é uma separação extrajudicial, ela necessariamente é consensual. E também, para haver essa separação extrajudicial, assim como um divórcio ou um inventário extrajudiciais, não pode haver interesse de menores ou incapazes, né? Então, não pode haver menores ou incapazes na história, tá? Mas quando a gente fala em separação judicial, é o único instituto de todos esses listados no artigo 1571 que ele só dissolve a sociedade conjugal, mas mantém íntegro o vínculo matrimonial. Isso quer dizer, se nós somos, né, como a gente até já falou, não é, no passado, se nós somos separados judicialmente ou extrajudicialmente, né, por meio de escritura pública, a gente não pode contrair novo casamento. Nós podemos até estabelecer união estável, não tem problema nenhum, não é? Mas porque o impedimento é para o casamento civil, tá? Então, não é, na separação, eu estou no limbo, não é, do casamento, eu estou no purgatório. Eu nem sou casada, nem sou totalmente descasada, né? Eu teria sempre de mover ou uma ação de divórcio, não é, para me liberar para novo casamento, ou então fazer uma escritura pública de divórcio consensual, não é? Se nesse momento
eu já não tivesse mais filhos menores ou incapazes. Uma dúvida, né, que vem muito à mente é o seguinte: professora, vamos supor, eu me separei judicialmente, né, porque na época eu tinha filhos menores ou incapazes, tá? Ou então a gente não estava de acordo, não é, com os termos. Então, foi uma separação judicial. Então, eu tenho um termo, né, eu tenho uma sentença de separação, que foi até averbada na minha certidão de casamento. Hoje eu quero me divorciar. Eu tenho também de me divorciar na modalidade judicial, porque a minha separação foi judicial, e eu diria para vocês, de forma nenhuma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos supor que hoje a gente queira ir do estado civil de separado para o estado civil de divorciado. Se hoje nós temos acordo, né, nós entramos em acordo e não há filhos menores ou incapazes, nós podemos fazer o nosso divórcio na modalidade extrajudicial e podemos ter somente um advogado representando a nós dois, já que não há interesses conflitantes aí, tá? Então, esses procedimentos, não é, eles não estão atrelados um ao outro, ou seja, não é porque você fez uma separação na modalidade judicial que você também teria de se divorciar na modalidade judicial. Tudo depende das circunstâncias, se está de comum acordo com tudo, tá? Agora, os outros casos, né, que a gente vai ver aqui no artigo 1571, eles, além de romperem a sociedade conjugal, que a sociedade conjugal realmente é um núcleo do casamento, né, é na sociedade conjugal que está os deveres e direitos de ambos os cônjuges, não é, que está realmente o regime de bens, tudo isso daí que é a sociedade conjugal. Agora, se eu quero acabar meu casamento para contrair um novo casamento civil, aí as outras formas apresentadas aqui no artigo 1571, elas são poderosas o suficiente para fazer isso. Então, se eu falo de casamentos válidos, não é? Como é que eu vou me liberar para novo casamento civil? Se eu me divorciar, na modalidade judicial ou extrajudicial, ou então se o meu cônjuge morrer. E tanto pode ser uma morte, né, real, como uma morte presumida com ausência ou sem ausência, tá? Então, o divórcio e a morte, eles nos liberam para um novo casamento civil, se eu falo de casamentos válidos. E se eu falo de casamentos inválidos, o que me libera para novo casamento civil? A nulidade ou então a anulação do casamento, tá? Então, só deixando claro, não é, essa diferença, né, entre a separação, que ela só aniquila a sociedade conjugal, mas não nos libera para novo casamento, não é? E os outros institutos que assim eles são, né, fortes o suficiente para extinguir o nosso vínculo conjugal e nos liberar para novo casamento. Aí eu pergunto, até aqui alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo bem até agora. Ai, tá joia. Queridos, apesar, né, eu já vinha comentando com vocês, né, que desde 2010 nós tivemos a emenda constitucional 66, que ela alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, tá? E agora o parágrafo, não é, ele trouxe o quê? Ele trouxe o divórcio imediato. Assim como a gente tem a liberdade de casar, nós temos a total liberdade também de descasar, não é, por meio do divórcio. E aí o artigo 226, parágrafo 6º, ele ficou da seguinte forma, né? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ponto, tá? E com essa modificação, né, introduzida por essa emenda constitucional, muitos doutrinadores começaram a defender que não havia mais as separações, não é, judiciais ou extrajudiciais, porque agora, né, a emenda constitucional 66, ao dizer que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, independentemente de tempo, independentemente de motivação, então acharam que o Instituto da Separação, ele estaria tacitamente revogado. Mas o que aconteceu? Em 2015,
nós tivemos, não é, o nosso Código de Processo Civil, que nós utilizamos hoje, e, surpreendentemente, ele volta a fazer referência às separações judiciais e extrajudiciais, e até mesmo a separação judicial por culpa. Aí pronto, não é? Ora, se o CPC de 2015, ele volta a tratar de separações, então é porque as separações judiciais ou extrajudiciais, elas continuam tendo a possibilidade jurídica, né? Elas fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Tanto é que os artigos do Código Civil que tratam de separação, eles continuam aqui, não é, em pleno vigor. E é por isso, não é, que eu acho interessante tratar, não é, de separação, de apresentar para vocês a questão das separações, tá? E a gente vai ver, não é, que a partir do artigo 1572, o legislador ele começa a apresentar as separações judiciais, tá? Porque quando eu falo em separação extrajudicial, aquela que é feita em cartório, não é? Que ela entrou em nosso ordenamento jurídico, não é? As separações extrajudiciais, divórcios e inventários extrajudiciais, eles entraram no nosso ordenamento jurídico em 2007, com o advento da Lei 11.441. Foi ela que criou os procedimentos extrajudiciais de separação, não é, de divórcio e de inventário. Mas, como eu já falei, sempre quando todos os envolvidos forem maiores e capazes, né, ou seja, e não se tiver nenhum filho maior, menor ou incapaz, e todo mundo estiver de acordo com tudo, tá? Mas uma coisa interessante é o seguinte: enquanto o divórcio ele é imediato, ou seja, me casei ontem, se hoje eu me arrependo, eu posso até eu mesmo hoje impetrar uma ação de divórcio sem nem precisar dizer o motivo. Se eu quiser colocar alguma coisa na inicial, vou colocar o quê? Incompatibilidade. Pronto. Tá? Então, o divórcio ele é imediato, mas as separações não são. Engraçado que, com exceção de um tipo de separação, todas as outras exigem um lapso temporal mínimo de casamento para você conseguir se separar. E aí fica essa coisa, né, muito paradoxal. Ora, eu posso dissolver o meu vínculo conjugal por meio do divórcio sem ter de esperar, não é, nenhum tempo de casamento e mesmo sem colocar nenhum motivo. Mas se eu quiser fazer só a metade do caminho por meio da separação, eu vou ter de esperar um tempo, não é, que vai variar de acordo de motivo para motivo, não é? Então, isso daí enfraquece muito, né, as separações. Tanto que, sinceramente, desde, não é, 2010 para cá, lá no nosso próprio, não é, EPJ, ou também no núcleo, né, lá, da outra universidade que eu ensino, nós não pegamos nenhum caso, não é, de separação. Quando as pessoas querem acabar com o casamento, elas vão já diretamente para o divórcio, né? Mas ainda é possível a separação. E aí vocês perguntariam por quê, não é? Por que que alguém, havendo divórcio, ainda optaria hoje por uma separação que só faz a metade do caminho, que não libera a pessoa para novo casamento? E, sinceramente, eu só tenho dois motivos para apresentar para vocês, né? Primeiro, o motivo de ordem religiosa. Não é? Eu posso professar um credo, uma religião, que eu não concorde com o divórcio. Né? Então, qual seria o que eu faria para não mais viver com meu marido, não é? E ao mesmo tempo, isso daí ser compatível com a minha fé, com a minha crença, aí seria a separação judicial, porque eu continuaria ainda com esse vínculo matrimonial, não é íntegro, após a separação judicial, tá? Ou extrajudicial. Então, o primeiro motivo que eu vejo seria o religioso. O segundo motivo qual é? Aí seria um motivo muito mais premeditado. Aquele caso, não é, que eu não quero continuar com o meu casamento, mas, ao mesmo tempo, eu não quero me liberar para um novo casamento civil, ou seja, eu não quero ser pressionada a casar de novo,
e terei sempre a seguinte justificativa: mas eu não posso me casar civilmente com você, porque eu sou separada, não é, do meu marido, e aí eu teria de me divorciar, e por algum motivo eu posso alegar que não posso realmente impetrar uma ação de divórcio, tá? Então eu só vejo realmente esses dois motivos hoje para a gente ajuizar ainda uma separação, tá? Mas falando sobre elas, que continuam sendo tratadas no Código Civil, a gente vai ver 4 tipos de separação, tá? A gente vai ver a separação judicial litigiosa por culpa, a gente vai ver a separação judicial litigiosa remédio, a gente vai ver a separação judicial litigiosa falência e vamos ver a separação judicial consensual. Tá? Então, nós temos, não é, 3 espécies de separação litigiosa, que é exatamente a por culpa, a falência e a remédio, e temos uma separação consensual. Tá? Quando eu falo em separação judicial litigiosa, é exatamente por quê? Porque tem um litígio aí, não é? Que é um cônjuge impetrando a ação contra o outro, tá? Esse contra o outro, não é? Podem ser quais motivos? Aí a gente vai ver que as separações judiciais litigiosas, você vai ter de fundamentar, você vai ter de dizer o motivo, diferentemente, não é, do divórcio, tá? O Felipe está perguntando: professor, é possível reconciliação em separação e em divórcio? Qual a diferença da reconciliação nas duas modalidades? Felipe, só existe reconciliação na separação, tá? Porque, como eu falei, a separação, ela não aniquila o vínculo conjugal, ela só acaba aqueles deveres entre ambos os cônjuges e o regime de bens, né? Então, eu posso me reconciliar na separação, ou seja, eu sou separada judicialmente, resolvo voltar a viver com meu marido, e a gente pode, nós dois, não é? A gente vai fazer uma ação de reconciliação, ou então vamos fazer uma escritura pública de reconciliação. Agora, vamos supor, eu e meu marido somos divorciados, e aí a gente se encontra e vê que está apaixonado ainda um pelo outro e quer, não é, voltar ao estado civil de casados. Nesse caso, a gente teria de fazer uma nova habilitação matrimonial e de casar de novo. Por quê? Porque como o divórcio rompeu o vínculo matrimonial, não há possibilidade de reconciliação, tá? Quando eu falo em reconciliação, eu estou falando só em separação, ok? Ficou claro, Felipe? Ok. Então, passando aqui, né, voltando aqui aos tipos de separação. Professora, esses tipos Sim, de separação estão no 1572, é? 1572, exatamente, tá? Uhum. Primeiro, ele vai apresentar a separação judicial litigiosa por culpa, tá? É litigiosa porque só um quer se separar, ou então a iniciativa partiu só de um deles, não é? Por isso é que existe o litígio, tem a separação judicial litigiosa e por culpa. Por que por culpa? Porque eu estou acusando meu cônjuge de ter violado um dos deveres do casamento, tá? Essa primeira separação, ela é apresentada no caput do artigo 1572, que está dizendo que qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum, tá? A gente não confundam separação judicial litigiosa com erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge que ocasionaria anulação do casamento. Qual é a diferença? Sempre lembrem, né, que na anulação de casamento por erro essencial, esse erro, ele era pré-existente ao casamento, a gente casou com a pessoa sem saber dessa característica dela, e quando a gente descobre essa característica na constância do casamento, se a gente descobrir até 3 anos,
a gente pode terminar o nosso casamento pela anulação, tá? A separação judicial litigiosa por culpa, que é essa que está no artigo 1572, caput, tá? Aí ela seria realmente diferente. Por quê? Porque essa característica, ela vai realmente existir a partir do casamento. Então, não é alguma coisa que eu descubro que era anterior ao casamento, não é? É algum problema que vai existir a partir do momento em que nós nos casamos. E por isso é que eu vou para a separação judicial litigiosa por culpa e não para a anulação do casamento por erro essencial. E aqui ele está dizendo, não é, nesse caput do artigo 1572, que para eu fundamentar, não é, esse meu pedido, essa minha ação, eu vou ter o quê? De imputar grave violação dos deveres do casamento, não é, contra o meu cônjuge, e isso daí que torne insuportável a vida em comum. E vocês podem perguntar, professor, e que violações são essas dos deveres do casamento? A gente até já tinha visto isso, não é? Nos efeitos do casamento, vocês viram, não é? Que o primeiro dever do casamento é o quê? É a fidelidade recíproca, tá? Então, essas grandes violações, elas têm tudo a ver, não é, com aqueles efeitos do casamento que a gente viu num outro momento. Mas o legislador, ele vai repetir o que caracteriza grave violação aqui no artigo 1573. No artigo 1573, ele vai exatamente colocar os motivos que podem embasar o meu pedido de separação judicial litigiosa por culpa. Quando a gente olha o artigo 1573, a gente até pensa que o rol dele é taxativo, mas a gente vai ver que não, que é exemplificativo. O que o legislador considera grave violação dos deveres do casamento que torne insuportável a vida em comum e que vão fundamentar um pedido de separação judicial litigiosa por culpa? O artigo 1573 fala: podem caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Primeiro, adultério, né? Que eu até acho mais interessante que até mudem a expressão para infidelidade, porque vocês sabem, né, que desde 2005 nós não temos mais a tipificação do crime de adultério, né, no nosso Código Penal. Então seria interessante, não é, que já como não existe mais o crime de adultério, que seja, eu acho que deveria ser substituído por infidelidade. Vocês podem me perguntar, professora, crime de adultério, o que ocasionava isso? Além da condenação da pessoa, né, além dela perder esse cônjuge infiel, ele perder a primariedade e os bons antecedentes. É interessante, não é, que no Código Civil anterior, não é, quando eu identificava com quem o meu cônjuge estava me traindo, eu tinha de fazer o flagrante, tá? O crime de adultério, que ele ficou em 2005, né? Até que estava em vigor até 2005, né? Ele, para a condenação pelo crime de adultério, você tinha de dar o flagrante. Então, eu ia até uma delegacia de polícia, convenci o delegado, não é, a me acompanhar para flagrar, por exemplo, meu marido me traindo, não é, com uma menina. Como é que eu tinha descoberto isso, na maioria das vezes, não é? Contratando um detetive particular. Porque até já comentei isso com vocês em sala, né? Os amantes, eles costumam ter, não é, a rotina deles. E um bom detetive particular, ele sempre consegue, né, descobrir essa rotina, porque nós somos, né, uma espécie de vários hábitos, não é? E também isso daí existe na infidelidade. E aí, não é, eu convenceria um delegado a fazer isso, então a gente daria o flagrante, teria de ser um flagrante mesmo, onde estivesse havendo, naquele momento, conjunção carnal, tá? E aí o que aconteceria? Meu marido seria levado preso naquele momento, ele seria identificado, não é? Responderia pelo crime de adultério, a menina que estivesse com ele, não é, também seria
identificada, e além dele ser condenado pelo crime de adultério, eu poderia propor, né, uma separação judicial litigiosa por culpa contra ele, e havia um impedimento matrimonial, ou seja, esse meu ex-marido, ele nunca poderia casar civilmente com essa menina que foi cúmplice dele no adultério, né? Então, vocês estão vendo aí como realmente o circo estava armado na questão do adultério, né? Mas aí a gente vai ver o quê? Que quando muda do Código Civil anterior para esse nosso atual, não é? Já não existe mais esse impedimento matrimonial, não é? Se a gente era no artigo 1521, não está dizendo, né? Não podem casar o adúltero com o seu cúmplice, né? Isso não existe, isso existia no Código Civil de 16. Então, como já não estava mais nos impedimentos matrimoniais, perdeu muita força, não é? E realmente, como sempre se constatou, que o maior motivo do rompimento, né, de casamentos, não é, ou uniões estáveis, relacionamentos em geral, sempre costuma ser realmente, né, a infidelidade. Então também, né, o Código Penal em 2005, ele resolveu, não é, revogar esse tipo penal, não é, e hoje ninguém mais responde, ninguém vai perder mais a primariedade, os bons antecedentes, por ser infiel, tá? Então, por isso é que eu advogo que essa expressão adultério, ela seja substituída por infidelidade matrimonial, tá? Se vocês olham, por exemplo, o livro da Maria Helena Diniz, ele ainda vai resgatar muita jurisprudência, onde pessoas, não é, exatamente, houve uma separação judicial litigiosa, por adultério, mas não por adultério real, mas por adultério virtual, a partir do momento em que a gente tem a criação da internet. Aí você vai ver que surgem, né, exatamente essa possibilidade de você manter contato com outra pessoa, não é, virtualmente, e você até manter um relacionamento sexual com ela, mesmo que seja, não é, só um relacionamento sexual virtual, porque realmente o nosso maior órgão sexual é o cérebro, não é? Então você vai ter também várias jurisprudências constatando infidelidade, mesmo sendo, não é, exatamente contatos, não é, ou então conversas, né, troca de imagens, somente por meio da internet. Então se alargou muito nessa questão da infidelidade, né? O segundo motivo que a gente pode apresentar, né, para fundamentar uma separação judicial litigiosa por culpa, como diz aqui o artigo 1573, inciso 2, não é? Tentativa de morte. Aí eu me lembro muito, né, da nossa Maria da Penha, não é? Que realmente ela quase foi morta, né, em algumas vezes, não é, pelo ex-marido dela, e realmente a gente vai ver que a tentativa de morte, ela realmente sempre foi um fundamento, não é, para você se separar na modalidade litigiosa por culpa do seu cônjuge. O terceiro motivo, né, citado aqui no artigo 1573, inciso 3, sevícia ou injúria grave. São coisas diferentes, tá? O que é sevícia? Uma pessoa ser viciada é uma pessoa maltratada, não é? Maltratada, aí eu posso até estender, maltratada fisicamente, maltratada psicologicamente, tá? Então, a sevícia sempre é maus tratos, né? Ou então, injúria grave, que é exatamente você proferir ofensas, não é? De baixo calão contra essa pessoa, tá? O inciso 4 vai dizer o quê? Né? Que também pode fundamentar uma separação judicial litigiosa por culpa, o abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, né? Então, meu marido sai de casa, me abandona, e já faz um ano, não é, que ele me abandona. Eu comprovando esse um ano contínuo, eu também posso mover a separação judicial litigiosa por culpa. Vocês estão vendo, não é, que os primeiros motivos, adultério, tentativa de morte, sevício ou injúria grave,
eu poderia, não é, e eu posso, claro, mover uma separação judicial litigiosa por culpa sem esperar nenhum tempo, tá? Mas somente na questão do adultério, não é, da tentativa de morte, da sevício e injúria grave. Quando eu chego aqui no inciso 4, aí eu já tenho de esperar um tempo. Qual é o tempo? Que realmente complete um ano contínuo que o meu marido saiu de casa, me abandonou. E a partir desse um ano, aí é que eu poderia mover, por esse motivo, uma separação judicial litigiosa por culpa, alegando que ele me abandonou. Então, vocês estão vendo aí, não é, que já surge um lapso temporal que não existe em nenhuma circunstância no divórcio. E o inciso 5º, não é, condenação por crime infamante, a gente vai ver também que traz uma segurança maior, não é, uma segurança jurídica maior do que a anulação de casamento por erro essencial. Como a gente viu, não é, no passado, o que acontecia? Eu posso até levar ao conhecimento do juiz a informação e comprovação que o meu marido cometeu um crime para anular o casamento, não é? Eu não preciso, para anular o casamento, eu não preciso levar uma sentença condenatória, não é? Transitada em julgado, não. Eu posso levar para o juiz somente a informação e elementos comprobatórios disso, e baseado nisso ele pode anular meu casamento. Eu até citei para vocês, não é, que isso daí, nesse essencial, é de duvidosa constitucionalidade, porque nós temos o princípio da presunção de inocência, tá? Mas aqui, na separação judicial litigiosa por culpa, não. Nós estamos numa segurança jurídica maior, não é? Porque aí eu teria de levar o quê? Para o juiz, não é? Para me separar, né, judicialmente, eu teria de levar, não é, a cópia da sentença de condenação por crime infamante. O que é crime infamante? Aí é tudo aquilo que vai trazer um impacto psicológico tão grande em mim que eu vou comprovar para o juiz, não é, que a vida em comum, a partir dessa condenação, a nossa vida em comum se tornou insuportável. E realmente um crime infamante não tem nada a ver com crime hediondo, não é? Aí vai depender exatamente da carga emocional que você consegue demonstrar para o juízo de família, para ele exatamente, não é, separar você na forma litigiosa, colocando você como cônjuge inocente e o marido, por exemplo, como cônjuge culpado. O último motivo listado no artigo 1573 seria o quê? Conduta desonrosa. Isso daqui, não é, conduta desonrosa, eu posso colocar uma quantidade muito grande de exemplos. Por exemplo, né, meu marido, eu descobri que a partir do casamento ele se tornou dependente químico, pode até ter se tornado dependente químico na convivência comigo, pessoa maravilhosa, né? Ou então que ele é viciado em jogos, não é? Ou então que ele participa, não é, de filmes, está participando de filmes adultos. Tem até uma série que entrou agora em cartaz na HBO, eu não assisti, porque eu esqueci totalmente que ela estreou domingo, mas ela se chama Hard, não é? Que é os bastidores de uma indústria de filmes pornográficos, que eles até contrataram realmente atores pornográficos para fazer essa série, e os atores pornográficos até disseram que pela primeira vez estavam sendo pagos, não é, para simular sexo e não fazer sexo, né? Pode ser que se a gente descobre que o nosso cônjuge, não é, a partir do casamento, resolveu adentrar por esse estilo profissional, e nós podemos muito bem, né, nos chocar tanto que não consigamos realmente continuar casados. E aí ficaria exatamente o quê? Na conduta desonrosa. Aí caberia ao juízo de família realmente verificar se isso daí, se o que eu estou alegando é conduta desonrosa ou não, tá?
E como eu falei para vocês, parece que o artigo 1573, ele tem um rol taxativo, mas não é, queridos, porque o parágrafo único, ele vai estender muito, não é, essas possibilidades. Olha o que diz o parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. E talvez eu já tenha até citado para vocês, não é, quando eu comecei já nas primeiras aulas que eu estava apresentando a nossa matéria, né, como um todo, eu talvez já tenha citado para vocês o caso dos gatinhos, né, que realmente logo que esse Código Civil entrou em vigor no ano de 2003, lá por 2004, chegou, não é, ao juízo de família lá de São Paulo, capital, uma demanda, não é, uma ação de separação judicial litigiosa por culpa, onde a esposa que ela, naquele momento, o mais rapidamente possível, nós não tínhamos ainda o divórcio imediato, como nós tínhamos, né, eu vou voltar a falar sobre isso, né, ainda hoje, tá, só daqui a um pouquinho mais, e ela colocou, né, e o advogado tinha nos fatos colocado o quê? Que realmente, não é, ela era alérgica a gatos, não é? E ela sabia que o futuro marido dela gostava de gatos, tanto que na época em que eles namoravam, ele tinha 2 ou 3 gatos, aí eu estou na dúvida se eram 2 ou 3, né? Então, quando ela ia para a casa dele, então ele tinha todo o cuidado, né, de passar um bom aspirador de pó, ela tomava já um antialérgico, não é, fraquinho, mas tomava, e aí tudo bem, né? Ela sabia que ele gostava de gatos. E aí o que aconteceu? A partir do momento em que eles casam e que ela vai, realmente ela se muda para a casa dele, aí os gatos começam a se multiplicar. E com 4 ou 5 meses de casamento, já são 18 gatos na casa, não é? Onde é que estavam esses gatos? Estavam na casa de um amigo. Como ele sabia que ela era alérgica, não é? Então ele deixava a grande maioria dos gatos na casa desse amigo. Mas quando ele casou, o amigo começou a devolver os gatos um a um, né? E ao final tinha 18 e ela não tinha possibilidade realmente de continuar a conviver com aquele homem que preferia os gatos a ela, claro, e o marido dela também não queria se separar dela, né? Então, o que que ela teve, qual foi a alternativa dela? Porque naquela época, o que acontecia? Que só a emenda constitucional 66 de 2010 mudou. Mas antes, para eu me divorciar, o que que era necessário? Uma prévia separação judicial há mais de um ano ou uma comprovada separação de fato há mais de 2 anos. Olha a dificuldade que no passado eu tinha para me divorciar. Então, se eu me casasse e quisesse terminar o meu casamento, primeiro, a depender da separação, eu tinha de esperar algum tempo, com exceção dessa separação judicial litigiosa por culpa, não é? Porque aqui no artigo 1573, somente o inciso 4, dentre os motivos que podem embasar uma separação judicial litigiosa por culpa, ele exige um lapso temporal, que é quando o meu marido me abandona e eu teria de esperar um ano, não é, de separação contínua, não é, esse um ano contínuo para poder mover a separação. Mas os outros motivos, não é, adultério, tentativa de morte, sevícia, condenação por crime infamante, conduta desonrosa, ou esse grande rol que pode ser colocado aqui no parágrafo único, não seria necessário eu esperar nenhum prazo. Realmente, a separação judicial litigiosa por culpa, dentre todas as separações, é aquela, não é, que permitiria que você se separasse sem esperar, não é, nenhum lapso temporal, porque a gente vai ver que os outros tipos de separação judicial, litigiosa, eu preciso de lapso temporal. Então, vamos supor, olha como era complicado, essa menina dos gatinhos, não é? Ela resolveu fazer o quê?
impetrar uma separação judicial litigiosa por culpa, fundamentando no parágrafo único do artigo 1573. E o juiz considerou, na época, que realmente essas circunstâncias tornavam insuportável a vida em comum e ele concedeu a separação judicial litigiosa, dizendo que, alegando que na sentença, que ela era o cônjuge inocente e que o marido, não é, esse acumulador de gatinhos, era o cônjuge culpado, tá? Mas ela já poderia ter se divorciado dele naquela época? Não, ela teria de esperar mais 1 ano de separação para converter a separação em divórcio, né? Então, vocês estão vendo que no passado, a separação judicial, ela tinha sua utilidade, porque ela poderia levar você mais rapidamente ao divórcio do que você esperar 2 anos de prévia separação de fato para poder se divorciar. Então, a partir do momento que essa emenda constitucional de 2010 ela muda, ela traz o divórcio imediato, então a gente vai ver que as separações judiciais litigiosas, elas perdem muito, não é, da sua validade. Agora, queridos, uma coisa em conteste. Vamos supor que eu não queira pagar alimentos ao meu ex-marido, tá? Vamos supor que eu tenho uma condição financeira melhor do que ele, que eu esteja empregada e ele não é? Ou eu tenho uma atividade profissional e ele não, e eu quero acabar meu casamento e realmente, não é, Felipe, já eu volto aí, tá? E respondo para você, só para não perder aqui esse raciocínio que eu estou fazendo. Então, vamos supor o seguinte, né? Hoje, eu sou empregada, meu marido não, e eu quero acabar o casamento e não quero pagar alimentos no primeiro momento a ele, tá? Ora, se eu for me divorciar dele, o que vai acontecer? O divórcio não discute culpa. Então, se eu me divorciar dele, ele pode exatamente o quê? Na contestação, dizer que aceita o divórcio, que nem adianta ele dizer que não aceita, que é o meu direito constitucional eu me divorciar, mas ele pode requerer o quê? Ele pode abrir exatamente uma parte da contestação, a reconvenção, pedindo o quê? Alimentos. E aí vai ser muito difícil para mim conseguir me liberar desses alimentos. Agora, na separação judicial litigiosa, eu consigo me liberar dos alimentos, pelo menos por um bom tempo. Sabe por quê? Porque se eu sou declarada cônjuge inocente e o meu marido é declarado cônjuge culpado, o que vai acontecer? E ele precisar de alimentos, o que vai acontecer? Ele vai ter de primeiro pedir alimentos aos ascendentes dele, depois aos descendentes dele e depois aos irmãos. E se os ascendentes, os descendentes ou os irmãos não puderem pagar, é que ele poderá pleitear alimentos de mim, não é? E mesmo que realmente eu seja obrigada a pagar alimentos, eu vou pagar os alimentos simples, ou seja, os mínimos necessários à sobrevivência dele. Então, essa é uma grande vantagem das separações judiciais litigiosas para o divórcio, porque nas separações judiciais litigiosas, você sempre tem na sentença um cônjuge apontado como inocente e outro cônjuge apontado como culpado. Isso daí vai refletir na matéria dos alimentos. E já o divórcio não se discute culpa de forma nenhuma, tá? Então, eu me protegeria muito mais numa separação judicial litigiosa do que num divórcio, me protegeria, sim, em matéria de ter de pagar alimentos ou não. Agora, a partilha de bens, guarda de filhos, nada disso é afetado, não é? Por alguém ser declarado culpado ou inocente, né? Somente a questão dos alimentos. Agora, Felipe, respondendo a sua pergunta, tá? Você colocou aqui, professora, não entendi a questão do prazo em separação judicial e conversão em divórcio, né? É o seguinte, Felipe, até 2010, antes de ser alterado o parágrafo 6º do artigo 226, o que acontecia, né? Você podia se separar
né, judicialmente para terminar o teu casamento, tá? Sem problema nenhum. E aí você teria várias separações para você optar, tá? Dentre elas, a única separação que nunca exigiu nenhum prazo para você ingressar com a ação de separação é essa separação que a gente viu agora, que é a separação judicial litigiosa por culpa, tá? Então, por exemplo, né, você é casado com uma menina, não é? E você tem um mês de casado com ela, e ela tentou te matar, você já poderia ingressar com a separação judicial litigiosa por culpa, não é? Dentre esses motivos da separação litigiosa por culpa, o único que exige lapso temporal é o do inciso 4, não é? Do artigo 1573, inciso 4, que é abandono voluntário, onde você teria de esperar completar um ano que ela te abandonou para você ingressar com a separação judicial por culpa contra ela, não é? Mas essa é a única circunstância onde a separação por culpa necessita, né, de um lapso temporal, os outros motivos não, tá? Então, você consegue se separar dela, tá? Isso antes de 2010. Mas aí você queria se divorciar dela o mais rápido possível, porque você já tinha se apaixonado por uma outra menina. Até 2010, você teria de esperar completar um ano de separado judicialmente, ou seja, um ano da sentença ter transitado em julgado, para você poder agora impetrar uma ação de conversão de separação em divórcio. Então, nem adiantava, com um mês de separado, você impetrar a ação de divórcio, a ação de conversão. O que o juiz dizia? Não, pode não, Felipe, você tem de esperar um ano do estado de separado judicialmente. E aí você pode entrar com a ação de conversão de separação em divórcio, né? Hoje, a partir de 2010, realmente, com essa emenda constitucional 66, não existe mais essa ação de conversão, de separação em divórcio, tá? Exatamente por quê? Porque essa ação de conversão, ela exigia um ano, não é? Um lapso temporal de no mínimo um ano entre você estar separado judicialmente para você se divorciar. Então, hoje, o que eu defendo, tá? Se você encontra um cliente que ele é separado judicialmente, ele quer se divorciar, você não impetraria mais uma ação de conversão de separação em divórcio, você impetraria simplesmente uma ação de divórcio. Agora, você teria o cuidado de quê? De, na hora de qualificar o seu cliente, colocar o quê? Fulano de tal, brasileiro, estado civil, separado judicialmente, não é? E aí você relataria que ele, não é, realmente se separou judicialmente, né, há determinado tempo, realmente, né, a emenda constitucional 66 de 2010, ela não coloca mais nenhum prazo mínimo para realmente a pessoa se divorciar, e por isso, né, você requer, não é, a esse insigne juízo, não é, a dissolução do vínculo conjugal por meio do divórcio, né? Se você quiser ainda, não é, ser mais, vamos supor que o juízo que você pensa, você sabe, né, que na comarca em que você está advogando, tem um juiz que ele é bem mais tradicional, não é, que ele ainda defende que exista a possibilidade jurídica de ação de conversão, de separação em divórcio, aí você pode acrescentar lá nos pedidos, né, que você pede, né, a dissolução do vínculo conjugal por meio do divórcio e coloca um pedido alternativo. Caso Vossa Excelência, não é, julgue que exista a possibilidade de conversão, requer-se, nesse
caso, a conversão dessa... Eu, pelo menos, não vejo mais nenhum motivo para a gente falar em ação de conversão, porque a ação de conversão, ela vinha com essa exigência de lapso temporal mínimo de 1 ano entre você ser separado para você entrar com a ação de conversão. E hoje, como o divórcio é imediato, você não precisaria esperar esse 1 ano para ser divorciado. Queridos, mais dúvidas? Porque hoje o meu intuito, como a gente tem tempo, é exatamente apresentar para vocês da forma mais minuciosa possível, todo o nosso conteúdo. Como fica a divisão de bens e o estado civil do cônjuge após uma separação judicial? Bem, Felipe, aí depende, Porque a gente sempre pôde, se separar deixando divisão de bens para ser tratado em ação autônoma, Então, aí você, numa separação judicial litigiosa, o que você pode fazer? Você pode propor, você lista os bens e você já propõe uma divisão para o juiz, que você queria ficar com isso e aquilo, e o cônjuge culpado ficaria com isso e aquilo, mas tem de ser uma divisão de bens que atenda realmente, que respeite o regime de bens do casamento, Então, por exemplo, se for na comunhão parcial, não dá para esconder algum bem adquirido onerosamente na constância do casamento, Agora, os bens particulares que você já levou para o casamento, você nem lista eles. A gente só coloca na petição aqueles bens, que deverão ser partilhados, a depender do regime de bens, tá? Essa questão da pessoa ser declarada cônjuge inocente ou culpada não tem realmente nenhum reflexo na divisão. O máximo que pode ter, se o juiz assim quiser, é ele dar uma preferência. Por exemplo, vamos supor que tenham 2 carros de marcas diferentes, mas no mesmo valor. Então, o juiz ele pode deixar você com um carro que você prefere, porque ambos aí têm o mesmo valor, tá certo? Mas é o máximo que ele pode fazer, porque a gente só tem efeitos putativos no casamento nulo ou anulável. A gente não tem efeitos putativos na dissolução de casamento válido. Então, na dissolução de casamento válido, o juiz ele vai ter de respeitar realmente, o regime de bens, tá? E você perguntou, como fica a divisão de bens e o estado civil, Se nós somos separados, se eu me separei perante o juízo de família, qual é o meu estado civil? Separada judicialmente. Se eu me separei do meu cônjuge, por escritura pública, porque nós estávamos de acordo, então qual é o meu estado civil? Separada extrajudicialmente, tá? Então eu tenho de especificar, porque pela lei de registros públicos, quais são os nossos estados civis, Ou nós somos solteiros, ou somos casados, ou somos separados judicialmente ou extrajudicialmente, ou somos divorciados judicialmente ou extrajudicialmente, ou somos viúvos. Nem a união estável, ela muda o nosso estado civil. Apesar do CPC, ele ter dito que você indique se uma pessoa vive união estável ou não, mas a união estável ainda, ela não é um estado civil. Então, numa inicial que eu faço, eu coloco o quê? Vamos supor, que eu esteja querendo realmente, uma cliente vem até mim para dissolver a união estável dela, tá? E ela é solteira. Então, como é que eu a qualifico aí? Solteira / convivente, não é? Exatamente porque eu não tenho como colocar um estado civil para para quem vive união estável, Não, porque a lei que fará isso é a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, e ela não ainda fez menção à mudança de estado civil quando a gente vive em união estável, tá? Mais perguntas, comentários?
Tá tudo bem, então, queridos? Pois então, lindos, eu vou parar aqui. Sim? Professora, a senhora, no caso, a senhora falou hoje sobre o litigioso com culpa, né? Aí na próxima aula a senhora vai concluir, né? Aí eu vou falar o quê? Da separação judicial litigiosa remédio, da Certo. separação judicial litigiosa falência e da separação consensual. Ah, tá certo. Tá certo? Porque Tá são ótimo. 4 casos de separação e a litigiosa por culpa realmente ela é a maior, não é? Que merece mais comentários. Tá certo. Tá certo? Tá ótimo. Ô, lindos, pois, então eu desejo um maravilhoso final de semana para vocês, tá certo? E a gente volta a se encontrar, né, segunda-feira, às 8h30 da manhã. Novamente eu digo, esse horário tá bom para vocês? Por mim tá ótimo, professora. Porque eu acho assim, nessa modalidade de aula, estender mais de 1 hora, né, fica meio complicado, sabe? O que você acha, Tarciana, também? Gosta desse horário? Sim. O Felipe, não é? O Michel também, tudo ok em relação a esse horário? Ah, pronto, né? E aí, como a gente tem até o dia 5 de julho para conversar, eu acho muito melhor a gente olhar os assuntos com bem mais tranquilidade, tá? Pois então, lindos, então até segunda-feira, não é? E a gente se vê. Graças, se Deus quiser, tá? Todos saudáveis, né? E cheios de energia. Bom final de semana, professora. Até segunda. Até segunda, tchau, lindas.